Olá, eu sou Leonel Andrade e este é o programa Humanamente Possível, que tem a intenção de trazer para todos vocês, empresários, profissionais que estão em busca de uma carreira de sucesso, empreendedores, executivos, todos aqueles que estão aqui conosco. Este programa tem a intenção de trazer mais qualidade de vida, mais inspiração e bem-estar. E por isso eu trago aqui grandes convidados, especialistas em diversas áreas de saúde, bem-estar emocional, físico, espiritual, pessoas que podem ajudar a gente a buscar uma vida melhor. Convido vocês a nos acompanhar e hoje tenho a satisfação de apresentar a Érica Batista, que é uma fisioterapeuta especializada em dor, em coluna vertebral, mas que desenvolveu um método todo especial de redução de dor ou administração de dor através da atenção plena. Érica Batista, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você no nosso Humanamente Possível. Eu gostaria que você começasse até se apresentando um pouco melhor, de onde você surgiu e o que é que você faz. Muito bem, Leonel. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui nesse podcast. Eu gosto muito de falar sobre saúde, sobre propósito de vida. E, bom, eu sou uma manauara que veio parar em São Paulo há 20 anos e desde lá descobri que o meu propósito é cuidar de pessoas. Né? E sem pessoas, sem uma equipe, sem um time, sem o outro admirar a gente, aí não tem muito o que fazer nesse sentido da vida, né? Então, eu acredito que inspirar pessoas é uma coisa que realmente tem me motivado a buscar, né, novas ferramentas, quer seja, como você disse, na atenção plena, quer seja em métodos, mas esse autoconhecimento, ele chega um momento que tem que acontecer, né? Às vezes a gente fica num mundo muito focado nas partes externas, né? Eu digo que com 30 anos eu queria, sei lá, fazer pós, fazer isso, fazer aquilo. Com 40, você fala, oi, peraí que agora é da pele para dentro, né? Então essa percepção do que acontece do lado de dentro é tão importante. E a gente cresce, nós somos educados numa alienação, porque a gente só pensa às vezes no externo e esquece do que está acontecendo do lado de dentro. Muito bem, vamos dar um passo para trás, só para você me falar um pouco. Você veio para São Paulo, como você falou, você estudou fisioterapia, você é formado em fisioterapia, mas você resolveu abrir um pouco a sua própria mente e desenvolver, juntar o corpo com a alma, com o espírito, com a mente, é mais ou menos isso? Explica um pouco melhor, por exemplo, essa sua especialização em dor e essa mistura com atenção plena. Assim, Leonel, eu acredito muito na questão da ancestralidade. A minha avó, em Manaus, ela já era uma cuidadora. Então, eu lembro das crianças chegando doentes. Naquela época não tinha algo do que ela fazia, mas ela era, né, uma meio que uma cuidadora mesmo, assim. Então, ela recebia as pessoas, rezava pelas pessoas, colocava arruda. Eu lembro, até hoje, se eu passo em algum lugar, tem arruda, eu já cheiro e já sinto saudade dessa mulher forte que ela era. Então, acho que vem muito isso, eu me vejo muito nela. E vim parar em São Paulo para estudar. A primeira faculdade que eu fiz foi Educação Física, lá na Federal do Amazonas. E aí a gente decidiu morar em São Paulo. Então, eu sou meio que paulistana, meio amazonense, tô nesse inteirinho. Quando é que eu mudei para a questão da não dicotomia do corpo? Porque quando a gente é formado nas áreas biológicas, a gente entende apenas do biológico. Só que o ser humano, ele é uma cabeça, ele é um sentimento, né? Ele é um emaranhado de coisas que estão conectadas. E aí eu comecei a ter muita insatisfação. Eu tive um período da minha vida que tive depressão. E aí eu fui buscar essa autocura. E eu não queria tomar medicamento, eu não queria viver à base do que é externo de novo. E aí eu fui atrás de práticas de mindfulness, de yoga, eu sou praticante de yoga. E me abriu um outro olhar. Porque quando a gente se move, não é o músculo, não é o osso. A gente se move para o corpo inteiro, né? Muda nossos receptores, muda a nossa inflamação, muda as citocinas, a gente libera moléculas, então o negócio é bioquímico, né? E esse autocuidado é tão importante nesse sentido de que não é só para estética, não é só para músculo. Eu tenho que entender que o corpo humano é uma integralidade. Muito bem. Então, me explica, Érica, eu estou muito curioso. Esse método de redução, administração de dor através de mindfulness, ou atenção plena. Eu adoro estudar sobre corpo humano. E aí, quando eu engravidei, eu tive diástase do abdômen. Então, o João cresceu só para frente, arrebentou toda a parte anterior do meu abdômen. E a diástase, muita gente pensa que é disfunção
de pós-parto. Coisa de mulher no pós-parto. Só que tem muita gente que tem dor abdominal, que tem dor lombar, dor pélvica e tem diástase. Então é muito frequente pegar senhores com o abdômen mais abalado e tem diástase. E aí eu comecei a buscar nesse método que é estético, veio para o Brasil como um método estético, o fechamento da minha diástase. Só que eu ficava melhor, eu começava a produzir mais leite, eu dormia melhor, eu tinha mais paciência nesse pós-parto. Falei, nossa, o negócio não é só estético. Peguei meus pacientes que tinham dor lombar, recidiva de dor lombar, e comecei a atuar com eles. Falei, uau, isso melhora a dor. Porque, de novo, o corpo ele não dicotomiza. Se eu boto o cérebro para funcionar, esse cérebro, ao invés de ele ter dor, ele vai estar se preocupando com a respiração, com a postura, com o posicionamento, com as mãos. Né? Então, eu falei, cara, isso é incrível, eu preciso trazer agora para o meu jeito, para minha cara e sair do estético. E aí foi quando surgiu o método neuromiofacial. E você tem hoje uma clínica ou uma academia especializada nisso, também em outras coisas. Sim. Como é o nome? Fiz estúdio Pilates e fisioterapia. Começou com Pilates, e aí eu entendi que o propósito era muito mais extenso e cada vez vai ser mais extenso, porque a neuroplasticidade, ela vai se modificando a partir dos movimentos que a gente dá para o corpo. Então, de novo, Leonel, eu tenho que entender que o movimento não é para músculo, não é para ficar forte, né? O movimento, ele cria neuroplasticidade. Então, uma caminhada que você faz de 20 minutos, você está criando neurônios, né? Então, o corpo, ele não tem essa dicotomia, não. Não, a caminhada é bom para o coração. Não, é bom para tudo, para o corpo, para a alma, né? Para o espírito, para a família, para os filhos. Né? E tem idade, Érica? Para começar? eu tenho aqui um público, que, assim como eu, que fez uma carreira, que passou por tudo um pouco e que eventualmente pode achar que já não dá mais tempo. Tem idade? Essa é uma das perguntas, porque às vezes o paciente, por exemplo, né, eu recebo muitos pacientes com dor lombar que não querem operar ou com dor lombar que já operaram. E às vezes o problema está na diástase. Então, a pessoa nem sabe que ela tem uma abertura no abdômen dela e que aquilo ali não sustenta a coluna. Aí ela fica sempre se preocupando com o problema lá de trás. Eu tô com dor nas costas, tô com dor nas costas. E ela não tem uma estrutura ali para suportar ela, né? E coluna é suporte, certo? Então, as pessoas acham assim, não, mas eu já sou um idoso. Nossa, eu nem sabia que eu tinha. Será que isso fecha? O nosso corpo é tão inteligente, essa neuroplasticidade, ela acontece da ponta do cabelo até os pés. Né? Então, dar estímulos para o corpo, ele vai se moldar a partir das funções que a gente dá para ele. Como fisioterapeuta, você é especializado em coluna vertebral. Sim. Tem gente que não tem problema de coluna vertebral. Tem muita gente que tem alteração no exame de imagem e não tem dor. Então, a imagem não está relacionada com a dor. Tem gente que não tem nenhuma alteração e tem dor. Perfeito. Como dizem os budistas, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É isso? Você se propõe a tratar do sofrimento das pessoas. E entender, Leonel, que às vezes não é só o fator biológico. De novo, se você for entrevistar 99% dos fisioterapeutas, eles vão te falar, do pessoal da área da saúde em geral, né? Eles vão te falar, o problema está na sua hérnia, o problema está no seu disco, o problema está na sua coluna. E aí entender por que aquilo chegou a uma doença, né? Como é que o corpo foi se adaptando até chegar numa doença? Porque a doença é o nome. Eu falo que fisioterapeuta, ele não trata a doença. Quem trata a doença é a medicina. A gente trata das disfunções. Então, para eu chegar numa doença, eu tive um conjunto de disfunções. E aí eu melhoro essas disfunções. Porque como é que você fica funcional? Como é que você sai, pega um avião, desce uma escada, sobe no ônibus, leva... Como é que você faz as coisas se você não tiver funcional? Né? Agora, veja, você tem o seu negócio, você é uma empreendedora e você recruta pessoas. Você acabou de falar que a maioria das pessoas de saúde ou da sua área, elas tratam o problema em si, específico. Você usou exatamente essa palavra de que a pessoa trata a hérnia como a hérnia. Você, obviamente, tem uma outra visão e você desenvolve outras visões. Como é que você recruta pessoas para isso, já que a maioria não olha para isso? Eu, geralmente, Leonel, nesse processo seletivo, ao longo do tempo, eu tenho uma clínica já há 9 anos e esse ano eu fui convidada também para estar no Instituto de Patologia junto com 5 médicos cirurgiões. E ter essa oportunidade, porque não é que eu fui atrás, fui convidada, né? Então, entender que tudo é processo. Eu pego desde estagiária, mas principalmente pessoas que tenham comportamentos parecidos com meus. Claro. Valores parecidos com meus.
Algumas delas, inclusive, não são de São Paulo, vieram de fora, né? Porque isso também cria uma resiliência. E hoje, um dos critérios para fazer parte da minha equipe, a seletiva é um processo bem passo a passo, bem delineado, é ter brilho nos olhos. Eu entendo que, como o mundo moderno, São Paulo, por exemplo, afunda a gente como se fosse uma areia movediça. Então, se não der conta do recado, você tá trabalhando, ué, não tô presente, tô no automático. Então, eu seleciono pessoas que tenham paixão pelo que fazem, porque dinheiro é consequência, né? Então, quando eu saio de uma cidade, vou para Porto Alegre. Se eu não fui para Porto Alegre depois daquele incidente que aconteceu. É muito impressionante como as pessoas, na sua vulnerabilidade, elas ficam mais sensíveis, mais acolhedoras, mais humanas, né? E aí, estar lá é todo um processo, que eu não cheguei e fui direto para o aeroporto. O aeroporto estava fechado, né? Ou seja, eu demorei 7 horas para chegar em casa. E as pessoas acham que você não tem fome, que você não tem sede, que você não tem vontade no banheiro, que você não... né? Então, só entende do sucesso. E o processo, né? Então, ter brilho nos olhos, isso diferencia. Por que eu faço o que eu faço? Eu já começo meu curso assim, fazendo essa provocação. Por que você faz o que você faz? Não dá para automatizar. Cuidar do outro não dá para ser automático. É todo dia uma vivência de experimentar. Que Leonel não é uma hérnia de disco. Muito bem. Leonel não é uma hérnia de disco, mas agora vamos para um outro fato aqui. Primeiro, fica claro que você recruta com propósito. Pessoas que têm um significado na sua carreira e não simplesmente estão ali de forma automática, digamos assim. Isso está muito claro. Você acha essas pessoas em universidade? Você acha ou você prepara? Eu tenho um Instagram que acaba movendo muitos profissionais. 90% do meu público de profissionais vem do Instagram. Então, eu divulgo em todas as redes. LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp de instituições, de escola. Tá? Então, desde o estagiário que vai estar lá comigo no dia a dia, vendo como eu estou atendendo. E vindo para cá, eu estava vendo uma moça falando sobre liderança. Ela disse assim... As pessoas, às vezes, contratam por competência técnica. Uhum. Só que elas demitem por comportamento. Praticamente 100% dos casos. Sem dúvida. Então, eu olho basicamente tudo, Leonel. Assim, eu quero saber como ela se relaciona com a família, quem são as pessoas que têm importância na vida dela. Tudo. Inclusive, teve uma entrevista agora, recente. Às vezes não sai ninguém. De 7 pessoas não vai ninguém, não passa ninguém. E até de me conhecer aos poucos, assim, fica 1 hora comigo, pode ir embora. Fica 2, vai embora. E Letícia fala assim, Érica, mas elas vão vir várias vezes na semana. Vão vir, porque é isso que eu quero. Né? Tem dias que eu vou trabalhar, vou atender um paciente. Foi assim. Tem dias que eu fui trabalhar para atender ninguém, ficava lá treinando, né? E as pessoas querem coisas prontas, né? Porque é uma geração mais ansiosa. Então, de novo, não entende de processo. Aí tinha uma menina que eu perguntei para ela, eu falei assim, quem mora com você? Ela falou, minha avó, meu pai, minha mãe. Falei, tá. E me fala um pouquinho da tua relação com a tua avó. Ela falou, adoro minha avó, amo minha avó. Falei, quantos anos ela tem? Aí ela, não sei. Falei, gente, eu sei até a idade do peixe que mora na minha casa. Como é que ela não sabe a idade da avó dela? Ela veio da avó dela, né? Então, são umas relações muito defasadas. Como é que uma pessoa que não tem esse respeito, essa ascendência, ela vai ter respeito pelo outro que ela nunca viu na frente, né? Bom, tá claro. Tá mais do que claro. Agora, vamos voltar para o público que está nos assistindo aqui e entender o seguinte. Não tem idade, né? Você está dizendo para mim, se eu estou entendendo, que se você tem 20 anos ou 70 anos, nunca é tarde para começar. Assim, o tempo não volta, né? Mas é importante que a gente tenha essa consciência de mudança para ontem. Porque, Leonel, entenda, se as crianças na escola tiverem uma prática de mindfulness, estou estressada. Estou irritada, estou triste. Nossa, isso aqui está me tirando do meu conforto, né? Estou frustrada. Então, perceber o que está por detrás daquele pano de fundo e ela tiver ferramentas para atuar, ninguém vai precisar falar, Leonel, vai meditar, cara. Olha, tu tá com taquicardia, tu tá com falta de ar, tu tá com insônia, vai fazer isso, né? Porque às vezes a gente quer tudo externo, né? E o João, o meu filho, fala assim, mãe, aquela professora me acalma. Falei, tá, e no dia que eu não tiver professora, como é que você vai se acalmar? Aí ele fala, respiração. Falei, como é que respira? Me explica.
E é isso, né? Essa semana eu estava extremamente estressada, eu cheguei em casa, peguei meu match, abri na sala, comecei a fazer práticas de movimento. Eu falei, mas não basta só se mover, porque eu tô muito pilhada, eu vou associar com a respiração. E aí você sai de lá outra pessoa, mas que momento que eu me proponho a fazer isso? Primeiro passo na sua recomendação é respiração. Respiração, Prestar atenção na respiração. sim, sem dúvidas. É o primeiro acesso ao sistema nervoso parasimpático. E esse sistema, ele nos acalma só 75%. Só 75. Muito bem. Prestar atenção na respiração. Do ponto de vista de atividade física, existe atividade física também para qualquer idade. Existe para qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, independente do seu estado físico. Isso é uma pergunta muito legal, Leonel. Muita gente acha assim, tô com dor. Vamos pensar, uma dor lombar. Tô com dor lombar. O médico me pediu para fazer musculação. Hoje tá muito na moda. Vai fazer musculação. Primeira coisa, a dor não está relacionada à minha massa, força. Não tem nada a ver. Senão na academia, no CrossFit, as pessoas não teriam dor. Então não tem relação com força. A pessoa que está com dor, ela está no momento de cura. A gente fala porque a dor é um processo que está se curando. Se a gente não tivesse dor, a gente ia morrer muito mais cedo. Claro. Então, ela precisa ter práticas de movimento que ela tenha prazer. E teu prazer é diferente do meu. Por exemplo, eu adoro andar de bike. Tu pode falar, não, eu tenho medo de cair de bike. Né? Claro. Então, o prazer está no movimento. O que eu gosto, o que eu tenho prazer. E onde que eu perdi esse prazer? Que momento que eu perdi esse prazer, essa prática? Que é um cuidado de vida, né? Muita gente fala, plano de saúde, plano de saúde. Isso é plano de doença, você procura quando você está doente. Plano de saúde é investir no que é prazeroso para você hoje. Que pode ser meditação, musculação, crossfit, corrida, pilates, yoga. É só achar. Cada um tem o seu. Né? Cada um tem a sua tribo. E todas as tribos funcionam na dor. Dança. Dança, por exemplo, é um excelente exercício para quem é depressivo, para essa neuroplasticidade, porque são movimentos distintos, diferentes, e você não fica lá na maquininha do flexão e extensão. Muito bem. Érica, imagina o seguinte. Agora eu vou te contar um pouco da minha vida. Eu trabalhei durante muitos e muitos anos como executivo e praticamente não tinha tempo. E é claro que vai acumulando, acho que aqui, né? Vai começar a acumular, criam as bolotas, não é isso? E assim como eu, tá? O mundo real é assim. As pessoas têm pouquíssimo tempo ou elas não conseguem colocar isso como uma prioridade, porque a prioridade é atingir seus objetivos, a prioridade é bater suas metas, a prioridade é acumular recursos financeiros. Eu não estou dizendo que isso está certo ou errado, mas esta é a realidade. Como é que essa pessoa pode, mesmo não tendo tempo, fazer algumas práticas ou cuidar da melhor forma possível? Nem que seja para atravessar o rio, para chegar lá do outro lado inteiro. Primeira coisa é gerenciar tempo. Né? É muito fácil falar, não tenho tempo. E como você disse bem, é priorizar. Por exemplo, eu também não tenho tempo. Se eu quiser, eu não tenho tempo. Mas quando eu vou ministrar curso, eu preciso estar bem. Porque tem, sei lá, 20, 30 pessoas profissionais me recebendo, Leonel. Eu preciso estar bem. Eu acordo mais cedo, eu durmo mais cedo. Eu tenho toda uma higiene do sono para fazer, porque não dá para ficar meia-noite no telefone. O sol já foi embora às 18. Né? Então a gente não respeita muito esse ciclo circadiano. Aí a gente fica na TV, fica no telefone, fica no tablet. Cara, você podia estar dormindo, né? Então otimiza o teu tempo, porque tem hora para tudo. Como a gente fala para os filhos, né? Tem hora para tudo, tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para estudar, tem hora para tomar banho, né? Então otimizar essa rotina do tempo. Porque, de novo, senão a gente só começa a priorizar trabalho. E será que só isso que vale realmente a pena? Né? Porque a vida vai passando. Hoje eu vi pais, eu estava levando o João na escola, e eu via pais levando os filhos e tal. Tem até uma tendência aos homens fazer esse movimento. Mas aí eu fico perguntando, será que essa pessoa ela se cuida? Será que ela tem um momento do papel Leonel pelo Leonel? Né? Érica pela Érica? Porque não adianta eu cuidar do meu paciente, ser a melhor fisioterapeuta com a capacidade técnica e comportamental melhor do mundo, se eu não cuidar de mim primeiro. Né? Se eu tenho que gerir uma equipe, eu preciso estar bem. Se eu sou inspiração para outras pessoas, eu preciso estar bem. E aí que você me falou, onde que acha esse tempo? Acorda mais cedo, dorme mais cedo, né? Faz pausas, porque não precisa de muito tempo, Leonel. Essa prática que eu fiz na segunda agora, no domingo, não me custou 10 minutos.
E eu saí de lá outra pessoa. Eu falo, cara, não precisei tomar remédio, não precisei ir no psiquiatra, não precisei ficar atrás de coisas externas, eu só precisei deitar e prestar atenção no meu corpo. Por que que eu estava assim? Ou seja, a pessoa está no trabalho, dá para parar 5 Dá minutos, pra ficar onde está, sentada e fazer movimento. e isso ajuda bastante. Sim, sim, previne dor. A melhor maneira de tratar dor é prevenindo a dor. Como? Se mantendo ativo. Muito bem. E aí você tem desde as pessoas completamente sedentárias até as pessoas que se maltratam. Falar aqui com todo cuidado, porque as pessoas, muitas, não cuidam do velho. Eu gosto muito dessa expressão, né? A pessoa tem 20, 30 anos e não cuida do velho. O velho é ele que vai ficar velho, ou essa pessoa que vai ficar velha um dia, se Deus quiser, e ela não está cuidando dessa pessoa adequadamente, né? Essa pessoa não tem primeiro uma questão de consciência. Sim. E aí, o que é que ajuda para ganhar consciência? Leituras, filmes, amigos, arrumar um namorado ou uma namorada? Que seja ativa, né? Falta consciência. A gente vive numa sociedade alienada, como disse anteriormente, e falta essa consciência de que o que eu preciso não está fora. Porque a Bíblia, Leonel, eu gosto muito também de ler a Bíblia, gosto de ler capítulos, assim, para me entender do contexto. Fala muito de correr atrás do vento, né? E é impressionante, eu chego em São Paulo, eu chego em Congonha, já é outro ambiente. Eu falo, meu Deus, todo mundo tá correndo atrás do vento, né? E o que realmente não tem preço, tem valor? O que você não quer perder de jeito nenhum? São valores, né? Porque preço, as coisas vão, acontecem, né? E a gente, de novo, é sugado por essa areia. Porque eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. E eu digo assim, e que momento que você é? Porque antes do ter, a gente tem que ser. É outra coisa que muita gente não sabe passar pelo processo, né? Porque o ter é só consequência de quem eu sou, né? E tem muitos líderes que, atrás disso tudo, ainda adoecem pessoas. Essa semana eu fiz um post sobre líderes que adoecem. À custa de quê você quer ter poder? Adoecendo pessoas? Sério? Né? O que tu tem de mais precioso no teu time, tu tá adoecendo pessoas? Né? Então, eu fiz essa provocação, meu marido não gostou muito. Mas eu, como líder, eu acho que já precisa a gente se posicionar, né? Porque tem muito isso. Liderança do medo e tem a liderança de inspirar mesmo. Na prática, eu concordo com você. Na prática, a capacidade de um líder de adoecer uma pessoa é muito maior do que a capacidade do terapeuta de curar. Então, não tem solução que não seja a mudança do comportamento de liderança, mas isso é uma outra história. De qualquer forma, entendo eu que olhar para dentro e buscar conhecer quem sou eu é uma prática fundamental. Sim, e como eu te disse, a questão da consciência nos faz até nos curarmos, né? Uhum. Porque a gente tem, de novo, a gente às vezes recebe um comportamento e reproduz esse comportamento que nos foi dado. Então a gente também bota meio que no automático lá e vai fazendo isso para todo mundo, né? Ontem a psicopedagoga do João falou assim, nossa, você é uma mãe muito dedicada. Eu não sou 100% dedicada para o meu filho. Mas como é que eu, querendo ter alguém, não cuido dessa pessoa? Se eu cuido do Leonel, por exemplo, que é uma pessoa que está me pagando para fazer alguma coisa, ou quem quer que seja, mas eu não cuido do meu filho, né? Então, Quantos anos tem seu filho? 6. E ele tá nessa fase de aprender a ler, que tá sendo uma fase que foi muito dificultosa, porque ele foi o último a aprender a ler da sala. E até como lido com a minha frustração em cima do meu filho, né? E aí eu também vi que os líderes são exigentes né, com as suas crias. E eu me acho uma mãe muito exigente, mas eu sou presente. Então, no momento que eu estiver em casa, é telefone no modo avião e eu estou lá com o João. Presente nesse momento, porque a vida passa. E você falou, tem tempo para tudo? Não, não tem tempo. Porque nunca mais o João vai ter 6 anos, nunca mais o João vai querer estar perto de mim ali naquele momento de ensino-aprendizagem. Nunca mais a sua neta vai ter a idade que ela tem. Não tem idade. Claro que não tem, quanto mais jovem, provavelmente melhor, né? Mas existe limite de idade? Mesmo uma pessoa hoje com 80, 90 anos, essa pessoa tem benefícios de fazer atividade, ela ainda assim tem benefícios, ainda assim pelo tempo decorrer, tem benefícios, ou seja, vale sempre começar em qualquer idade? Sem dúvidas. De novo, o corpo, ele
te responde a partir das funções, das demandas que você dá para ele. Então, a forma é definida a partir da função que dou. Você olha um idoso na rua, Leonel, você sabe se ele é ativo ou se ele não é, Claro. né? E de novo, não é para músculo, é para resistência na vida. Né? Ontem minha mãe disse assim, nossa, uma senhora caiu, machucou, fraturou o punho numa aula de dança, que ela tropeçou no pé. Eu falei, se ela fosse ativa, ela não teria caído, não teria fraturado. Né? Essa é doença ou acidente de gente ativa, o que é bom. Claro. Né? Porque é isso, às vezes o pé vai dar outra pisada no outro pé, e como é que eu lido com tudo isso, né? Então isso é não só no corpo, mas na vida. Eu digo que minha professora de yoga, quando ela me deixa um minuto lá numa postura desconfortável, ela tá me ensinando a ser resiliente na vida. Né? Não é só pro corpo, é para comportamento. E tudo é momento que tem que ser. Tem gente que não gosta de yoga agora, tenta depois. De repente não era o teu momento naquela hora. Não era a tua tribo, né? Vai fazer outras coisas. O importante é estar presente, com prazer. Eu quero fazer, não porque o médico me mandou. Porque isso também tem relação com o resultado. Se você faz porque alguém te manda, o resultado é diferente. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Mas assim, o importante é achar o que mais gosta. Eu, por exemplo, detesto musculação. Estou sendo transparente, nunca gostei. Acho a rotina, eu gosto de aeróbico, mas nunca gostei de musculação. Acho a rotina, mas eu entendo o que tem que fazer. E, eventualmente, outras atividades como Pilates estão me dando outro tipo de prazer. Mas todo mundo deveria testar para buscar. Experimentar. Mas é duro mesmo, porque eu fiquei anos rejeitando qualquer outra atividade muscular, porque eu não gosto especificamente de aulas de musculação, digamos assim. Mas todo mundo acha, né? E outra coisa, tem uma ignorância no sentido de achar que Pilates, por exemplo, é treino de alongamento. Né? Uhum. Pilates também é um fortalecimento. Ontem alguém me perguntou, o que você faz na vida? Eu falei, Pilates. Nossa, mas você tem músculos. Pilates. Não faço musculação, eu também não sou da tribo da musculação. Admiro quem gosta. E quando eu ministro o curso, dos tratamentos da dor é você fazer o que você gosta. Independente. Gosto de caminhar na grama. Beleza, melhora a dor. Gosto de ler livros, legal, melhora a dor. Então, onde você está atento? Onde você está presente? E aí você vai ver que cada um tem o seu prazer, né? Érica, tá tudo muito claro. Eu agradeço. Agora eu vou partir para um bate-bola rápido com você. Tem aqui um desafio. Se você estivesse começando hoje sua carreira, né, o que é que você diria para a Érica? Na verdade, o que é que você diria e recomendaria para pessoas que estão iniciando a carreira que você desenvolveu? Aprenda sobre comportamento humano. Uau! A gente aprende muito sobre músculos, sobre movimentos certos, posturas corretas e tudo mais. E hoje a gente vê que comportamento humano é tudo, né? Se você entender sobre comportamento humano, você já está na frente de um monte de gente. De um modo geral, o que eu estou entendendo, você está me dizendo que atividade física é fundamental, mas a atividade física automática resolve muito pouco. A atividade física conectada com a alma e com a mente que é fundamental. Eu estou presente porque eu sou protagonista da minha saúde. Se eu quero ser um bom líder, se eu quero ser uma referência, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Não tem cabimento eu ser da área da saúde, estar cuidando dos outros, se eu não tô legal, se eu não tô bem, se eu não tô saudável. Na prática, essa sua recomendação vale para profissionais da saúde, como você, e vale para o público que está nos assistindo. Porque que mensagem você daria principal? Qual seria a sua principal mensagem para quem está nos assistindo agora? Tempo não volta, né? Mas a gente pode sempre ter consciência do que nos faz bem, do que a gente tem que deixar de lado esses hábitos incoerentes e entender que muitas das coisas que a gente precisa está dentro da gente, não fora. A gente fica buscando fora, né? Eu quero o melhor médico para cuidar de mim, eu quero o melhor isso, melhor aquilo. Cara, as inteligências estão no corpo. Como é que você faz para você esquecer do seu estresse? Como é que você, como profissional, quais são as suas atividades, os seus hobbies, o que é que você gosta de fazer para desestressar? Ler, eu gosto muito de ler, inclusive sobre comportamento humano. Pratico atenção plena, mindfulness, me permito que outras pessoas cuidem de mim, então eu faço shiatsu, pilates, yoga. Não é uma coisa que eu vou lá e falo, não, eu tô aqui, agora vou fazer sozinha. Não, eu tenho que ter sempre alguém me acompanhando, né, uma rotina, e aí eu estabeleço essas rotinas, eu sou bem disciplinada. Então, atividade física entra na minha rotina semanal, tá? É isso. Acho que essas coisas que estou presente me distraem. Na prática, você
tira e tem a disciplina de tirar um tempo para você. Sim, tempo definido na agenda. Você sabe que pouca gente faz isso? É uma pena. Pouca gente faz isso. Uma pena. Pouca gente tira tempo para si próprio. A verdade é essa. Ou quando tira é muito pouco, é o que sobra. E não, como você falou bastante, de forma proativa, planejada. Priorizada. Você falou em livro, você gosta de ler. Tem alguma dica para o público? Algum livro que você recomendaria? Não técnico, né? Não vai ser um livro, por favor, mas você deve ter livros para que eu leia ou para que as pessoas que estão nos assistindo. Eu li recentemente o Comporte-se, fala sobre os comportamentos primitivos, né? Bem legal para entender os comportamentos até do outro. Você fala, por que essa pessoa fez isso comigo? É legal. E também gosto muito do As Crônicas da Dor. É o último que eu li sobre dor e é um livro bem diferenciado. As Crônicas da Dor. Vale, inclusive, para quem tem dor. Para qualquer pessoa que tenha dor. Então, vale para praticamente 100% da população, né? Não tem ninguém com pouca dor ou não tem ninguém... de novo, é o normal. Mas é cura, é o que você falou. É cura, é um processo, né? É um processo. O meu mestrado, Leonel, eu fiz com células musculares. E então a gente testou laser para fechar essas células musculares. É muito lindo ver o corpo trabalhando para que haja cura. Só que precisa jogar a célula inflamatória. Para curar tem que inflamar, tem que doer. E as pessoas não querem passar de novo por esse processo. Seria bom não passar. Érica, alguma mensagem final? Muito obrigado. Alguma mensagem final? Agradecer esse momento, né, de consciência do corpo, de vida, e agradecer a todo mundo que está ouvindo aí. Então, que vocês possam ter consciência já sobre o que é vida, sobre o que é saúde. Muito obrigado, de coração. Conversei aqui com a Érica Batista. A Érica é uma profissional exemplar e uma pessoa muito do bem. Por tudo que ela disse aqui, o jeito que ela se posicionou, fica claro o quanto a Érica é diferenciada. Te agradeço de novo, Érica, de coração mesmo. E a vocês que estão nos assistindo, lembrem que humanamente é possível, que a vida é leve e que a gente vai continuar na nossa proposta de trazer o melhor para você, de bem-estar, de qualidade de vida. Muito obrigado. Vamos em frente.